Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom dia, queridos. Agradeço o carinho de ser recebido na sua casa nessa manhã, para juntos compartilharmos mais uma vez a palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos estudando, mais uma vez, essa revista Compromisso sobre o Evangelho de Mateus. Hoje é a lição número 13, que traz um tema muito forte, muito intenso. O tema dessa aula é a morte e ressurreição de Jesus. É um tema que toca o coração de todos nós e que tem muito ensino para trazer para as nossas vidas. E são 3 capítulos muito densos de conteúdo e temos aqui o nosso horário bem marcado. Que Deus nos ajude a usar esse tempo de forma a trazer palavras de bênção, de orientação e de ensino para a vida e para o coração dos irmãos. Então vamos abrir, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, que diz assim: Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, a certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa, seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: sim, és tu. Enquanto comiam,
Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mas digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe: Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lhe respondeu: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras, que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão naquela hora: Saíste com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido?
todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando, e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro o seguiu, de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas, por fim, compareceram duas e disseram: ele afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: nada respondes a estes que depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: é como disseste. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as suas próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabamos de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu digno de morte. Então, alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. E outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando, ele negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, eu li apenas o capítulo 26, mas eu estou com um olho em vocês e outro aqui no relógio. Talvez você está imaginando que eu não vou orar, né? Imagine se eu iria fazer uma aula dessas sem dedicar alguns minutos de oração. Mas eu esperei para fazer a leitura do texto porque faltava você estar aqui com a gente para orar também. Então eu quero agora orar clamando a bênção de Deus por essa aula que nós vamos explicar não apenas o capítulo 26, mas também o 27 e o 28, pedindo que o Senhor fale através desses textos ao nosso coração. Deus Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar e te glorificar pela bênção de termos a tua palavra nas nossas mãos, Pai. Palavra que restaura, palavra que vivifica, palavra que salva, palavra que traz cura, palavra que traz libertação. E nesse momento em que lemos a tua palavra, Deus, compreendemos que a leitura da tua palavra é a parte mais importante dessa aula, Pai. As explicações humanas podem apenas ajudar, mas é a própria leitura da tua palavra, iluminada pelo teu Espírito Santo, Pai, que gera transformação. Mas pedimos que o Senhor nos traga compreensão desse texto do capítulo 26, que já foi lido, e o que ainda veremos do capítulo 27 e do 28. Fala conosco, Senhor, e nos ajude a compreender a tua palavra e extrair ensinos dessa palavra para as nossas vidas. Usa minha vida por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto do capítulo 26, 27 e 28
também é comentado pelos outros evangelhos. Você sabe que a história de Jesus está registrada na Bíblia em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve o seu texto voltado para um grupo de judeus que eram os destinatários iniciais do livro de Mateus. Por isso, Mateus vai o tempo todo costurando o evangelho dele com citações do Antigo Testamento para provar para aqueles que o ouviam, para aqueles que liam o seu texto, que Jesus realmente era o Messias que estava sendo aguardado pelos judeus. Mas nós vamos ver que esse mesmo texto também é bastante detalhado por João, o apóstolo amado. João gasta praticamente metade do livro dele para falar daquela última semana da vida de Jesus. E quando nós vamos lendo os 4 evangelhos e somando essas informações, nós temos uma visão clara do que é que está acontecendo nesse texto. Então, no capítulo 26, esse texto se inicia com Jesus avisando os seus discípulos que ele seria entregue e que ele seria crucificado. Tudo o que aconteceu de Jesus, todas as dores, todos os sofrimentos, havia uma causa, havia uma razão. Jesus não vai sofrer nas mãos dos homens por fraqueza, não vai sofrer por estar abandonado por Deus, ele não vai sofrer nas mãos dos homens por uma fraqueza humana, de forma alguma, não é isso. Vocês já viram em outras aulas e muitas pregações na nossa igreja, em outras igrejas também, que Jesus ele vem à Terra com o propósito de morrer. Ele vem com esse propósito de morrer pagando pelos nossos pecados, recebendo o castigo pelos nossos pecados sobre ele, sobre o corpo dele. Desde o momento em que ele vem a essa terra, já vem com esse plano, com esse propósito. Ele nasce com o propósito de morrer. Aliás, você lembra que quando os magos do Oriente trazem presentes para Maria e José e Jesus recém-nascido, um dos presentes é a mirra. Presente estranho. Mirra era uma planta que era socada até virar um creme, e esse creme era utilizado para passar em faixas de pano que eram enroladas nos corpos dos defuntos. Levar mirra para a mãe de um recém-nascido era o equivalente a levar um caixãozinho de bebê. Era algo muito chocante, muito marcante, muito doloroso. Mas era necessário para que Maria se lembrasse o tempo todo que Jesus estava nascendo com o propósito de morrer, com o propósito de entregar a sua vida para nos salvar. E hoje nós temos a chance de reconhecer esse sacrifício, de reconhecer esse esforço e de receber Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Quando você entende que esse sofrimento foi para pagar pelo seu pecado, no seu lugar, pelo meu pecado, no meu lugar, quando eu entendo que ele veio sofrer para isso, para receber sobre ele o castigo pelos nossos pecados, quando eu acredito que ele tem esse poder de receber o castigo no meu lugar e se tornar o meu Salvador, quando eu creio, quando eu reconheço, quando eu acredito no poder que Jesus tem para me salvar, eu me rendo diante dele, o recebo como meu Senhor e como meu Salvador, e eu passo a desfrutar da vida eterna, da salvação que ele veio conquistar aqui na terra para nós, através de todos esses sofrimentos. Então Jesus, no início do capítulo 26, ele já começa avisando os discípulos dos sofrimentos que ele iria passar, para que todos soubessem que aquilo tudo tinha uma razão, tinha um propósito, não era pela força do Império Romano, não era por uma fraqueza física de Jesus que as coisas iriam acontecer. Mas elas precisavam acontecer para que a salvação do Senhor Jesus alcançasse as nossas vidas. Então o capítulo 26 começa com Jesus relembrando aos discípulos essa verdade. Na sequência, nós vamos ver o gesto de gratidão de uma mulher que na casa de Simão, o leproso, derrama um bálsamo precioso sobre Jesus, como um gesto de gratidão, como um gesto de adoração. E nós vamos ver aqui no verso 8 e 9, os discípulos ficando indignados e dizendo: para que esse desperdício? Se você observar João no capítulo 12, verso 5, João também comenta isso. Eu quero mostrar isso rapidamente também para você, porque esses textos eles vão correndo de modo paralelo.
contando a mesma história com alguns detalhes diferentes. Observe que Evangelho de João, capítulo 12, versos 4 e 5, diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? E agora eu quero fazer uma pergunta para você e te ajudar a entender algo muito importante de quando você estuda a Bíblia e principalmente de quando você estuda os Evangelhos. Veja, o Evangelho de João diz que quem fez essa queixa, essa reclamação, foi Judas, apenas Judas. Mas quando você vê aqui em Mateus 26, nesse versículo 8 e 9, nesses textos aqui do verso 8 e do verso 9, diz que os discípulos, no plural, reclamaram e acharam que aquilo foi um desperdício. E eu pergunto para você, quem está certo? O texto de João que diz que foi Judas que falou, apenas Judas, ou o texto de Mateus que diz que os discípulos falaram isso? Eu estou fazendo questão de citar esse detalhe aqui e dar esse esclarecimento, porque quando você não entende alguns princípios relacionados à Bíblia, pessoas incrédulas chegam, zombadores chegam fazendo esse tipo de pergunta e alguns crentes ficam assim com aperto para tentar responder. Mas eu quero que você entenda que quando você está lendo algo nos evangelhos que parece ser uma contradição, que parece ser uma informação diferente sobre a mesma história, sobre o mesmo fato, na verdade esses textos se somam para compor o quadro completo da cena que está acontecendo. Os textos não se anulam, os textos não se excluem, mas eles se somam. O que significa isso? Significa que, na verdade, a reclamação começa com Judas. Judas é o primeiro que faz essa queixa, e essa queixa de Judas começa a alcançar alguns outros, que começam a dar razão para Judas e dizer que ele estava certo e começar a se queixar também. Mas o principal que estava fazendo essa queixa era o próprio Judas. E você sabe, você que já conhece a Bíblia, que já leu o Evangelho de João, especificamente, né? Embora a gente está estudando hoje Mateus, você vai ver que o Evangelho de João declara por que Judas diz isso. Judas não falou isso porque ele fosse bonzinho com os pobres. A Bíblia diz que Judas já roubava dinheiro da bolsa onde os apóstolos guardavam o dinheiro. Judas era o guardião do dinheiro dos apóstolos. E ele roubava desse dinheiro que lá estava. Então, na verdade, ele não estava preocupado com os pobres coisa nenhuma. Ele ficou chateado porque se o dinheiro fosse para a bolsa, era uma oportunidade dele pegar algo para ele. E, queridos, do mesmo modo, de forma muito semelhante, nós vamos ver muitas pessoas se queixando, às vezes, dentro da igreja, porque querem fazer caridade com o dinheiro dos outros. A gente faz alguma coisa na igreja, faz uma obra que precisa fazer na igreja, e tem pessoas que vão se queixar e vão dizer, mas por que não deu esse dinheiro para os pobres? Para que esse desperdício? Sempre vai existir comentários desse tipo. Mas quando você vai observar, normalmente quem faz esses comentários não está usando o próprio dinheiro para ajudar os pobres, como o Judas também não estava. Na verdade, queridos, aqueles que têm amor pelos pobres, antes de se queixar que esse ou aquele dinheiro está sendo desperdiçado, são pessoas que tiram do próprio bolso para socorrer quem está precisando. Mas, queridos, na sequência do texto, nós vemos Jesus dizendo que os pobres sempre existiriam aqui na terra, estariam ao nosso alcance, mas ele já estava prestes a voltar para a glória e a oportunidade de fazer aquele benefício para Jesus, da forma como foi feito, não seria para sempre. Quando Judas percebe que ele não poderia pegar um pouco daquele dinheiro que ele queria que fosse para a bolsa, mas na verdade o bálsamo foi derramado sobre Jesus, Judas fica numa indignação tamanha que ele vai procurar os sacerdotes. E também, se você lembra, no início daquela semana, quando você pega os 4 evangelhos para compor o cenário completo da cena desses textos, você vai ver que naquele domingo, que é chamado de Domingo de Ramos, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém para aquela semana final, alguns aguardavam, e provavelmente o próprio Judas deveria ter também esse próprio pensamento,
de que Jesus iria lá para o antigo palácio de Herodes, destronar Pôncio Pilatos e tomar o reino humano de Israel para ele. Mas ao contrário do que muitos imaginam, Jesus não vai tirar Pôncio Pilatos do trono. Ele vai e se dirige ao templo. A prestação de contas inicial de Jesus era no templo, vendo ali a ação de pessoas que haviam pervertido o lugar do templo. Ele vai derramar aquelas mesas e aqueles cambistas que lá estavam e que haviam transformado a casa que deveria ser de oração em uma outra coisa. E Jesus é tomado de uma profunda indignação. A prestação de contas primeiro é feita com o próprio povo de Deus. Judas tinha esperança de que Jesus viesse se tornar um rei humano, um rei político de Israel. Porque se ele era a pessoa de confiança para tomar conta do dinheiro dos apóstolos, se ele fosse colocado ali numa posição em que Jesus se tornasse o rei humano de Israel, no lugar dos romanos que ali estavam, a expectativa de Judas é que ele também tomaria conta do dinheiro da nação inteira. E ele teria oportunidade de tirar muito mais. Mas quando Judas percebe que mesmo Jesus, aclamado pelo povo, não vai lá tirar Pôncio Pilatos do poder, e vocês lembram que nesse período dessa cena, desse texto, o rei Herodes o Grande já tinha morrido, que era aquele rei quando Jesus era criança, e todo aquele território ali de Israel, da Palestina, estava dividido nesse período entre 4 pessoas que reinavam em partes diferentes de Israel. 3 dos filhos de Herodes o Grande, que era o Herodes Arquelau, o Herodes Filipe e o Herodes Antipas, tinham uma parte do território que cada um deles reinava, mas na capital, quem estava ali no comando, no trono, entre aspas, era Pôncio Pilatos, que era um procurador romano. Ele ficou responsável por governar a capital, a Jerusalém, o centro nervoso da nação, o ponto principal da nação, onde estava ali também o templo. E o que acontece? Judas tinha essa expectativa de que Jesus iria tirar Pôncio Pilatos do poder, os outros 3 Herodes do poder e assumiria a liderança humana e terrena do reino de Israel. Mas Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Ele está indo ali com outro propósito. Então, quando Judas percebe que ele não seria o tesoureiro da nação inteira, porque Jesus não estava interessado no reino político, ele procura os sacerdotes. E ele diz: quanto é que vocês me pagam para eu entregar Jesus? E eles então oferecem 30 moedas, o preço de um escravo, 30 moedas de prata. É nesse ponto que nós vamos ver a última Páscoa e a ceia do Senhor. Jesus então manda que seja preparada a Páscoa e Jesus celebra 2 dias antes da data real. A Páscoa é celebrada num sábado, mas Jesus está celebrando na quinta-feira. Isso já era estranho, muito estranho, mas era proposital. Porque, na verdade, no momento em que as famílias estivessem matando o cordeiro da Páscoa, o cordeiro que era assado para a Páscoa judaica, era morto sempre na sexta-feira e com hora marcada, entre as 2 tardes, o que corresponde a 3 horas da tarde, dentro da linguagem da época. Era nesse horário, com hora marcada, que o cordeiro da Páscoa era imolado nas casas para a celebração da Páscoa, que começava a partir das 6 horas da sexta-feira, que para eles já era sábado. E queridos, Jesus ele celebra essa Páscoa na quinta-feira, porque naquele momento em que cada família estivesse matando um cordeiro para celebrar a festa da Páscoa, o próprio Jesus estaria morrendo naquele mesmo horário, exatamente às 3 horas da tarde. No horário em que em cada casa as pessoas estavam sacrificando o cordeiro para fazer a festa da Páscoa naquela noite, era a hora em que Jesus estava também entregando o Espírito para Deus Pai ali na cruz do Calvário. Então Jesus ele faz a festa da Páscoa com os discípulos antes, 2 dias antes.
e faz a celebração da festa da Páscoa com a carne assada, com as ervas amargas. Nesse período em que ele está ali se preparando para celebrar essa última Páscoa, ele começa com a cerimônia de lava-pés. Você vai ver isso lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Você vai ver Jesus se aproximando dos discípulos antes deles se sentarem para comer a refeição da Páscoa. Eles estão ali no meio daquele momento da celebração, quando Jesus se levanta e põe uma toalha em volta da cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso está no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí ele faz aquele momento em que ele vai lavar os pés dos discípulos. Pedro vai puxar os pezinhos para baixo do banco e vai dizer: Senhor, que negócio é esse? O senhor está achando que o senhor vai lavar meus pés? Nunca me lavarás os pés, isso é serviço de escravo. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço, você não tem capacidade para entender agora, mas você vai entender depois. E tem outra: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E ele então pede a Jesus serviço completo. Barba, cabelo e bigode. Pode lavar minha cabeça, pode lavar meus pés, pode lavar minhas mãos. Mas Jesus disse: olha, quem tomou banho só precisa lavar os pés. E ele então faz aquela cena ensinando os discípulos que eles deveriam servir uns aos outros, que eles deveriam servir as pessoas. Queridos, dentro da visão de Cristo, o maior é aquele que mais serve. O mais importante é aquele que mais cuida dos outros. É aquele que mais se importa. É aquele que mais dedica o seu tempo e a sua vida para socorrer pessoas aflitas, para enxugar lágrimas, para se importar com a dor e com o sofrimento das pessoas. E queridos, Jesus então faz a lavagem dos pés, ele come junto com os discípulos a refeição da Páscoa e logo depois Judas sai. Mas antes dele sair, Jesus deixa claro que sabia o que ele tinha feito, que era o combinado com os sacerdotes, e o que ele ainda iria fazer, que era a entrega especificamente, a traição em si. E vendo lá também no Evangelho de João, em paralelo com Mateus, porque não dá para ler um texto separado do outro, você vai ver que o apóstolo João estava reclinado sobre o peito de Jesus. João era o mais novo entre os apóstolos. É bem provável, os historiadores acreditam que ele poderia ter uns 16 anos. Ele era bem mais novo do que os outros apóstolos. E aquele menino, se é que a gente pode dizer assim, né? Reclinado ali sobre o peito de Jesus, talvez até tendo Jesus ali como um pai humano. Pedro, quando Jesus diz que alguém trairia a ele, né? Pedro diz assim para João: pergunta para ele quem é. E João, reclinado sobre Jesus, fala: mestre, quem é? Quem será o traidor? E Jesus responde: é aquele para quem eu der o pedaço de pão embebido aqui no molho da carne. E ele pega um pedaço do pão, molha na carne, no molho da carne, entrega para Judas. E a Bíblia diz que naquele momento em que aquele bocado é entregue para Judas, logo após Satanás já assume o controle ali da vida de Judas, Judas se levanta em silêncio e sai. Naquele momento, queridos, em que ele sai, no texto de Mateus parece que foi rápido, mas nós temos praticamente 3 capítulos da Bíblia de explicação, de discurso de Jesus, que está no capítulo 14, 15 e 16 de João, e 17 também, na verdade, se passando nesse intervalo. É o maior discurso que Jesus faz, registrado por completo na Bíblia. As pessoas pensam que o discurso do Sermão do Monte é maior, mas não é. O discurso da despedida, que João vai detalhar ainda mais, é maior até do que o próprio Sermão do Monte. Jesus relembra com os seus discípulos tudo o que ele passou ao lado deles. Os grandes momentos, as alegrias, as tristezas e as lágrimas. E dá conselhos importantes para a vida dos discípulos, fala sobre a vinda do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, as coisas que ainda deveriam acontecer. E, queridos,
Quando isso está se passando, Jesus termina de fazer aquele discurso. Jesus pega das sobras da mesa, após celebrar a Páscoa, ele pega um pedaço de pão, Judas já não estava mais ali, e ele então pega aquele pão e diz: olha, do mesmo modo como eu vou partir esse pão, eu quero que vocês saibam que o meu corpo também já está sendo partido por amor de vós. E ele pede que cada discípulo coma um pedaço daquele pão. Queridos, para que o trigo se transforme em pão, um processo muito doloroso e muito sofrido precisa acontecer. O trigo é esmagado, o trigo é moído, é triturado. O trigo vai ser molhado, vai ser sovado, a massa vai ser sovada para que se transforme em pão. Isso é uma palavra, na verdade, de comparação com aquilo que o próprio Cristo também iria passar. Jesus diz que ele é o grão que, se não morrer, não tem como dar fruto. Lembra desse outro dito de Jesus? E Jesus, como o trigo perfeito, ele vai sofrer e vai ser moído pelos sofrimentos daqueles que o maltrataram, nesse momento em que ele está sendo preparado para a cruz do Calvário. Do mesmo modo, queridos, Jesus, quando derrama as suas lágrimas sobre a cidade de Jerusalém, quando ele está chegando na cidade, no início daquela semana, o trigo foi molhado pelas lágrimas. E do mesmo modo como a massa de pão, para ser preparada, ela é sovada, Jesus também sofreu os golpes, os socos, os chutes daqueles soldados romanos e de outras pessoas enfurecidas que bateram nele e o maltrataram. O pão estava sendo preparado para nos alimentar, queridos. O pão vivo que desce do céu. Do mesmo modo, Jesus pega o cálice, as sobras do cálice que estavam sobre a mesa, e diz para os discípulos: do mesmo modo, eu quero que vocês bebam cada um pouco aqui desse cálice, porque isto é o símbolo do meu sangue, que está sendo derramado por amor de vós. As uvas para produzir o suco também são esmagadas. Como Jesus foi esmagado no lagar da ira de Deus, em que toda a ira de Deus contra o pecado do mundo cai sobre Cristo. Ele recebe todo o peso do nosso pecado e é por isso que Deus Pai vira o rosto e se afasta de Jesus no momento da crucificação. É o único momento da história em que o Pai e o Filho se separam, se distanciam. Essa é a grande dor do Calvário. A grande dor do Calvário não é a dor da crucificação apenas, porque inclusive 2 ladrões estavam sendo crucificados ali ao lado também e sentindo a dor física da crucificação. Mas a maior dor que está ocorrendo na cruz do Calvário é a dor que Jesus está sentindo da separação do Pai. Porque Jesus naquele momento tinha recebido sobre ele os pecados de toda a humanidade e Deus Pai não pode ter comunhão com o pecado. E o Pai se afasta. E por isso nós vamos ver Jesus declarando: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai precisou se afastar do Filho. Essa é a grande dor do Calvário. O distanciamento do Pai. Queridos, de modo semelhante, como Jesus pega os restos da mesa da Páscoa para celebrar a primeira ceia, às vezes a nossa vida está em pedaços. Você olha para a sua vida, você vê restos, vê sobras, vê que você já teve uma vida com Deus tão mais frutífera, tão mais abençoada, tão mais intensa, e compara com a vida de agora e percebe que houve uma queda, um enfraquecimento. Percebe que a sua vida com Deus se enfraqueceu, virou sobras, restos, migalhas do que você já viveu na presença de Deus. Mas do mesmo modo como Jesus tem esse poder e essa capacidade de pegar as sobras da mesa da Páscoa para transformar na ceia, que nós celebramos lindamente nas nossas igrejas, aqui na nossa igreja, sede também, Jesus faz isso com as nossas vidas. Quando nós nos quebrantamos diante dele, quando nós nos prostramos, quando nós reconhecemos os nossos pecados,
quando nós reconhecemos que a nossa vida está em pedaços, que só ficaram sobras, nós temos a chance de ver o poder de Deus pegando aquelas migalhas, pegando aqueles farrapos e construindo algo novo nas nossas vidas, queridos. Isso é maravilhoso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então a última Páscoa e a primeira ceia tem esse sentido da lembrança de um amor tão profundo e tão intenso que entrega a própria vida pela sua, pela minha, para nos dar a oportunidade da salvação. É por isso que o maior pecado que alguém pode cometer sobre a terra é recusar a salvação de Jesus Cristo. É não receber, é rejeitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque todo esse sofrimento, toda essa morte, ela foi com o propósito de nos salvar. Por isso que sempre no fim dos cultos, você vai ver o pastor perguntando se alguém quer entregar a vida a Jesus como Senhor e como Salvador, se alguém quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a pergunta principal na vida, inclusive. É você entender que o sofrimento de Jesus foi por isto, foi por você, foi recebendo o castigo pelos seus pecados no seu lugar. E você acredita que Ele tem esse poder de pagar pelos seus pecados para limpar a sua conta diante do Pai e te dar a chance de ter as portas abertas do céu diante de você. E aquilo que é ligado na terra, esse gesto de entrega, é ligado no céu, é confirmado no céu. E você, fazendo essa entrega de vida a Jesus, você recebe a sua salvação e você pode ter certeza absoluta dela, porque é a própria promessa de Cristo que nos dá essa garantia e nos dá essa certeza, queridos. Jesus, quando termina a celebração da ceia, diz aqui no capítulo 26, verso 30, que depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E a pergunta que eu tenho quando vejo esse texto é se a gente iria conseguir cantar no meio de um momento de expectativa de tanta dor e de tanto sofrimento. Porque, na verdade, queridos, Jesus bem sabia tudo o que iria acontecer. Jesus sabia que seria traído. Jesus sabia dos golpes que levaria. Nada foi surpresa para ele. E ele canta um hino naquele momento de profunda aflição e de profunda dor. Queridos, o louvor é uma ferramenta muito importante que Deus nos dá. Nós devemos valorizar muito o louvor da nossa igreja, orar pela vida da irmã Mary, por todos aqueles que colaboram no louvor, como lá na nossa congregação nós temos o irmão Daniel Marinho, que nos dirige nos louvores. E, queridos, o louvor tem uma participação fundamental na vida de um cristão. O louvor não é só um ato de adoração, mas também é um ato de gratidão, também é um ato de fé. Jesus louva nesse momento em que ele está indo para o Monte das Oliveiras, onde ele seria preso, como uma lição para nós. Um louvor que consegue louvar a Deus nos momentos mais difíceis da vida. É um louvor que é entoado pela fé, porque entende que o sofrimento vem sobre a nossa vida, mas não dura para sempre. Não é eterno. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite e a gente passa períodos muito dolorosos na vida, de lágrimas intensas e profundas. Mas quando você está buscando a presença de Deus, a presença de Cristo, em algum momento, Ele vem enxugar as suas lágrimas. E Ele tira aquelas roupas de luto e põe de novo um sorriso no seu rosto e uma alegria no seu coração quando você deixa Ele fazer isto. Quando você se permite ser trabalhado e trabalhada pelo Senhor Deus. Queridos, na sequência do texto nós vemos um momento em que Pedro nega a Jesus. É muito interessante que Jesus avisou Pedro que isso aconteceria. Quando Jesus estava falando que ele passaria pelos sofrimentos necessários para a salvação, e quando ele fala que ele seria morto, que ele seria preso, Pedro diz assim: Senhor, eu jamais vou te negar, eu jamais vou te abandonar. E eu acredito até que Pedro estivesse falando isso com sinceridade. Mas Jesus sabia que naquele momento em que os guardas viessem à multidão, Pedro iria fraquejar.
Ele até tentou reagir num primeiro momento. Nós lemos esse pedaço do texto em que ele pega uma espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas, na verdade, tem dois pontos a serem explicados em relação a isso. O primeiro deles é que não havia necessidade de ninguém tentar proteger Jesus, porque Jesus, se quisesse, poderia convocar muitas legiões de anjos. E, independente disso, o próprio poder dele mesmo já seria suficiente para não deixar que nada disso acontecesse, se ele quisesse impedir. Mas ele precisava passar por aquele momento. Ele precisava enfrentar a dor da cruz do Calvário, porque era através desse sofrimento que ele estaria recebendo o castigo pelos nossos pecados no nosso lugar. Mas, queridos, Pedro tem aquele ímpeto de tentar defender Jesus com uma espada, e Jesus até manda que ele não faça isso. Mas Pedro, mesmo quando recebe a ordem de não reagir, ele foge com os outros apóstolos e se afasta da cena. Depois ele até volta com João para ficar vendo de longe. Mas ele se afasta naquele primeiro momento. E Jesus sabia que todos iriam se afastar. E, queridos, um outro detalhe que eu quero comentar sobre isso. Observe um detalhe muito interessante. Há um momento em que Jesus diz assim para Pedro, antes dessa cena acontecer: Pedro, Satanás pediu você para lhe cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te fortaleceres, fortalece teus irmãos. Em outras traduções está: e quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. O que significa isso? Jesus dizendo que Satanás pediu Pedro para cirandar Pedro como trigo. Eu vou explicar para você. Veja, Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 deles eram mais próximos, eram mais chegados a Jesus: Pedro, Tiago e João. Em vários momentos do Novo Testamento, em vários momentos do Evangelho, Jesus passou por algumas situações que levou apenas Pedro, Tiago e João com ele. Como, por exemplo, na transfiguração. Outro momento, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Outro momento, quando Jesus está lá no Jardim das Oliveiras, esperando para ser preso, ele deixa os outros discípulos todos em uma ponta do Jardim das Oliveiras e vem para o outro lado e leva apenas Pedro, Tiago e João com ele. Apenas Pedro, Tiago e João é que veem o suor de Jesus em gotas de sangue. Os outros não vão enxergar isso, porque estão na outra ponta do Jardim das Oliveiras. Então esses 3 eram mais próximos, eram mais chegados, eram discípulos que buscavam uma comunhão maior com Jesus Cristo. E o propósito do diabo, para mim isso é muito claro, era que o traidor não fosse Judas, mas fosse Pedro. Eu acho que o projeto inicial de Satanás era que Pedro fosse o traidor, porque por Pedro ser um apóstolo que fazia parte desse grupo dos que tinham maior intimidade com Cristo, maior comunhão com Cristo, se Pedro fosse o traidor, a dor seria maior ainda no coração de Jesus. Então, quando a Bíblia diz, Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu você para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu acho que Satanás queria que o traidor fosse Pedro, para gerar uma dor ainda maior no coração de Jesus. Mas Jesus rogou ao Pai por Pedro e não permitiu que Pedro passasse por isso. Eu creio que Satanás estava ali tentando todos os apóstolos. Ele queria que algum deles fosse o traidor, e com certeza algum seria, porque ele ficaria tentando os apóstolos até que um deles caísse nessa tentação e se tornasse o traidor. Mas quem acaba caindo na armadilha de Satanás é Judas. Ele primeiro tenta Pedro, eu entendo dessa forma, mas Jesus roga ao Pai por Pedro e Pedro não é o traidor. E aí quem vai cair vai ser Judas. O que eu entendo em relação a isso, queridos? Quando nós vemos Jesus dizendo para Pedro: eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Veja, eu creio que aqueles que buscam uma maior intimidade com Cristo vão desfrutar de coisas especiais.
Veja que Deus não tem filho predileto, Deus não ama mais a um filho do que outro, Deus ama todos os seus filhos de modo igual, mas nem todos buscam estar à mesma distância de Deus e de Jesus. Tem alguns que buscam chegar mais perto, que dedicam mais tempo buscando a Deus em oração, no louvor, na comunhão, na leitura da palavra. E a Bíblia diz que aqueles que o buscam vão encontrar. Jesus diz, o Senhor Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você já deve estar imaginando o que eu vou dizer, né? Eu teria muito mais para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora por causa da hora. Mas, com certeza esse texto é muito rico. Eu quero fazer uma oração encerrando aqui com vocês. Mas, queridos, queiram estar entre aqueles que vão buscar mais comunhão, entre aqueles que não vão se acomodar a uma vida superficial, entre aqueles que vão desejar buscar intensamente a presença de Deus e que vão desfrutar disso de forma especial. Pedro, apesar de ser alguém que falava bobagem, primeiro falava para depois pensar, era alguém que tinha uma fé muito sincera, um desejo muito intenso de servir a Cristo, de estar em comunhão com Cristo. Nessa cena que eu citei lá do lava-pés, quando ele recebe ali uma reprimenda de Jesus e diz, Senhor, então pode lavar minha cabeça, pode lavar minha mão, pode lavar meus pés. Ele se deixava repreender, sabe? Ele se deixava consertar quando um erro dele era apontado. E é por isso que ele está nesse grupo daqueles que têm mais comunhão. Pedro não está no grupo que tem mais comunhão por ele ser melhor do que os outros, de forma nenhuma, até porque não era. Mas porque ele conseguia reconhecer os erros dele com mais intensidade. E ele queria, com todo o seu coração, buscar essa intimidade maior com Cristo, que você tem que buscar também. Você não pode se conformar numa vida fria, numa vida morna, de alguém que vai na igreja como quem vai para um clube. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus é voltar a ter prazer na leitura da palavra, sabe? Voltar a ter fome, a ter sede da palavra de Deus. Ore a Deus e peça a Deus que te dê isto. Do mesmo modo, a oração não pode ser um momento em que você faz forçado porque está sendo cobrado pela sua própria consciência. Mas Deus quer que você volte a ter prazer na presença dEle. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você não pode se conformar em viver uma vida em que o seu prazer de servir a Deus acabou. E você está ali na igreja mais por um costume do que por uma adoração profunda que te move intensamente. Deus te convoca a querer viver desta forma. E no momento em que Pedro está sendo o alvo dos ataques do inimigo, Jesus colocou um limite. Jesus deixou que Pedro até o negasse, mas não deixou ele ser o traidor. Falou para o diabo, olha, escolhe outro. Esse aqui busca a minha comunhão intensamente. Esse aqui eu não vou deixar. Queridos, que coisa linda, que coisa tremenda isso. E observe que você vai perceber que lá no final da cena, quando Jesus, depois de morto e ressuscitado, Pedro volta a pescar, está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, mas é a mesma cena sendo contada em detalhes nos vários evangelhos. Quando eles vão pescar, e Jesus percebe, ou melhor, Pedro percebe, um homem lá na beira da praia, que parecia ser um pedinte, daqueles que iam pedir os peixes de menor valor, que os pescadores traziam. Ele vai e fala assim, Jesus falando, filhos, tendes alguma coisa para comer? Jesus da praia, falando para os apóstolos no barco, entre eles Pedro. Mas eles tinham tentado pescar a noite toda e não pegaram nada. E ele então responde do barco, tentamos pescar a noite toda e nada apanhamos. E Jesus responde da beira, joguem a rede do lado direito do barco, que vocês vão encontrar. E aquela frase vem como um raio sobre Pedro. E Pedro dá um grito, é o Senhor! Por que ele faz isso? Porque 3 anos antes, quando Pedro foi chamado para ser apóstolo, você lembra como foi?
Jesus está passeando pela beira do mar da Galileia, pede permissão a Pedro para entrar no barco de Pedro e pregar um sermão de dentro do barco para uma multidão que está na praia. Pedro cede, Jesus prega dali de dentro. Quando Jesus acaba a pregação, Jesus quer dar um presente para Pedro. Porque Jesus sempre nos recompensa o que fazemos por ele. E ele então diz: Pedro, vamos pescar, Pedro. Deixa eu pagar o teu favor de me ceder o barco. E Pedro diz: mestre, nós tentamos pescar a noite toda e nada apanhamos. Mas, sob tua palavra, lançarei as redes. E eles vão. E eles pegam uma quantidade de peixes tão grande que Pedro entra em desespero, se ajoelha no barco e diz: Senhor, se afaste de mim porque eu sou um homem pecador. E Jesus diz para Pedro: você está surpreso com essa pesca? Eu vou fazer de você um pescador de vidas, um pescador de homens. E, queridos, nesse dia, 3 anos depois, quando Jesus da beira da praia manda jogar a rede do lado direito, Pedro identifica a mesma frase que o leva de volta no tempo, na lembrança de quando ele foi chamado para ser apóstolo. E ele se joga na água com roupa e tudo, ele põe a parte de cima da roupa, ele só estava com a parte de baixo. E ele não consegue esperar nem o barco chegar na beira d'água, ele se lança na água e ele se prostra aos pés de Jesus. E ali ele tem a chance de reafirmar por 3 vezes o amor a Cristo, do mesmo modo como havia negado 3 vezes. Eu não sei se você já negou a Jesus, ou quantas vezes você fez isso. Mas eu queria que você soubesse que hoje é o dia que isso pode ser tratado e curado no seu coração. Hoje é o dia de viver a restauração desse amor, de receber essa unção de Deus de volta sobre a sua vida. Vamos orar? Deus Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, quero te louvar e te glorificar, Pai, porque o mesmo Jesus que falou com Pedro está aqui e fala conosco. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Perdoa os nossos pecados. Restaura a nossa vida contigo. Reacende a chama em cada coração. Queremos te amar com todas as nossas forças e valorizar o sacrifício que o Senhor fez na cruz. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Um grande abraço e até a próxima.